conflitos destes, de marido e mulher, também podem entrar aqui na conversa que nós vamos fazer com a Daniela, porque falamos de mediação. Mediação jurídica, ou seja, eu e o Zé estamos em conflito. Ameaçamos, vamos para o tribunal, mas isso custa muito dinheiro. Se calhar podemos resolver a coisa de outra maneira. Podemos ir ter com a Daniela Seco, que é jurista. É Danieli, porque a Daniela, apesar de ter origem portuguesa, nasceu no Brasil e tem o seu sotaquezinho ainda bem firmado. Ora, a Daniela Seco é mediadora de conflitos. Explique-me lá o que é que isto é. A mediação de conflitos, ela na verdade é um espaço onde a gente constrói com todos que estão em casa, não é? É acesso a todos, onde eles podem trazer toda e qualquer situação que queiram trabalhar conosco e ver resolvidos, né? Podem chamar de conflitos, podem chamar de aborrecimentos, podem chamar de traições, podem chamar de qualquer coisa que seja. A função do mediador é acolher essas pessoas. E tentar resolver também de certa forma, não é? A ideia é exatamente isso. A ideia é, num espaço que é deles, num espaço que é construído com eles mesmos trazem as suas soluções das suas vidas. Eles se apoderam das suas... Aquelas pessoas estão muito zangadas umas com as outras por causa de um determinado assunto. Pode ser de condomínio, pode ser de... Vizinhança? De vizinhança, de algum problema de condomínio, pode ser de divórcio, pode ser de partilhas, enfim. Aqueles assuntos até mais comuns na vida das pessoas não querem ir para o tribunal. Uma coisa é nós dizemos, eu levo-te para o tribunal, vou-te pôr um processo. Mas depois lembramos, espera aí que a justiça portuguesa leva muito tempo, é muito cara e não funciona assim tão bem. Portanto, vamos gerir esse conflito junto de uma entidade que é privada, não é? Que são vocês, por exemplo. O gabinete de diálogo, nesse caso, que é o nosso que vai gerir como se realmente estivessem num tribunal, que vai tentar mediar e as pessoas chegarem a um acordo. Nós nos afastamos completamente de qualquer ideia que seja ligada a tribunal. Aquelas pessoas, por exemplo, não são partes, aquelas pessoas, são chamadas pelos nomes. A gente se afasta disso. Por quê? Porque o tribunal... Dessa linguagem mais formal. O tribunal, na verdade, ela tem essa questão não só formal, como tem um terceiro a decidir por elas. Que é o juiz. Que é o juiz, claro. Não é? Um árbitro, por exemplo, numa arbitragem também. O que acontece na mediação é, o mediador, ele é um terceiro isento e imparcial, mas que auxilia aquelas pessoas a decidirem o que é melhor para a vida delas. Dá bons conselhos. Conselhos não, nós não damos conselhos, mas nós, através de uma comunicação, de um diálogo... Apontam caminhos Mas tem, Daniel, tem que estar, digamos, metida dentro de todos os assuntos, não é? No fundo, a pessoa tem que perceber, para chegar a um desfecho, a uma conclusão, a pessoa tem que saber mais ou menos todos os assuntos, quer seja num conflito de casal, quer seja num conflito de alguma situação, de terrenos ou do que quer que seja? Não necessariamente, porque o que acontece é, o mediador, ele tem essa característica de não sugerir e de não opinar. Não é? E como é que ele faz isso? Ele proporciona esse espaço que eu falei de construção, onde, por exemplo, traz-se um conflito, não é? A pessoa tem um conflito, família, condomínio. A partir desse conflito, nós seguimos e conversamos sobre os relacionamentos. A gente tem muito respeito por outros profissionais, que é isso que o José trouxe, né? Questões, por exemplo, de divisão de bens, como a Ana falou, né? A gente acaba tendo, por exemplo, no momento da mediação, que pode acontecer deles precisarem de uma avaliação de um bem que estão a dividir, que estão a separar. Eles são encorajados e não é bem aconselhado, porque a gente não aconselha, mas isso naturalmente acontece, essa necessidade de obter essas informações. Eles, entre encontros, buscam, por exemplo, essas informações e a gente trabalha essas informações. Então, tem aqui um pendor também, um bocadinho de psicologia, é quase... porque muitas vezes as pessoas levam muita raiva e muito conflito e muitas coisas mal resolvidas dentro delas
para estes diferendos. E vocês também é o chamado por água na fervura. Também ajudam a apaziguar para que as pessoas, de forma mais racional, mais concreta, encontrem um caminho e uma solução. Nem sempre mais concreto e mais racional, porque o que seria isso, não é? A gente também trabalha muito a emoção. A gente não trabalha com a psicologia porque não somos psicólogos. Pode até acontecer de um mediador ser formado. É tudo na vida, não é? A mãe também, quando traz um filho e tem um problema, ela tem esse lado. Mas a gente respeita todas essas profissões. A gente não trabalha essa questão, por exemplo, no caso da psicologia, no caso jurídico, né, que precisa conhecer a lei. Para isso existem os advogados, para isso existem os psicólogos, mas de facto a gente trabalha os relacionamentos. Qual é a vantagem de eu e o Zé não recorrermos a um tribunal arbitral, por exemplo, ou outro tipo de tribunal para resolver um conflito que temos e ir primeiro ter com vocês? A vantagem é que você vai ter a oportunidade de decidir por você mesmo a sua vida. Hoje, por que você não consegue sem um mediador, sem uma proposta de mediação? Porque você está em conflito. E quando você está em conflito, você não consegue enxergar, muitas vezes, encontrar a solução. Mas a solução está mesmo dentro de nós. O que um juiz faz? O juiz pega uma lei, aplica e decide. Mas o que vai acontecer? Agora, quando, imagina, tem duas pessoas ou duas entidades, pode ou ser família, de pessoas, condomínio inteiro, vai ter consigo e procura a solução através da mediação. E depois deste processo todo, assim, realmente, pronto, afinal estamos todos bem, isto vai correr tudo bem, vamos resolver desta e daquela maneira sem ninguém se chatear. Essa decisão é vinculativa, é contratualizada, está escrita no papel preto no branco para eles não se engalfinharem todos outra vez uns com os outros, zangados. Sai e eles voltam todos ao mesmo. Então, pela nossa experiência no gabinete, o que a gente vê? Uma vez que a decisão é feita por eles, essa decisão tem muito mais validade e as chances delas serem cumpridas são muito maiores, não é? Mas fica ali escrito no papel. Mas de qualquer maneira, a gente, se assim as pessoas desejarem, a gente formaliza aquilo num papel, que a gente chama de acordo, e aquilo tem força executiva. As partes obrigam a respeitarem. As pessoas se obrigam a respeitar aquilo. É um contrato, está aquilo assinado. tem uma força executiva. Eventualmente, a Lei 29 de 2013, que é a lei que a gente chama de mediação, ela elenca ali algumas coisas que são exigência de ir ainda a um tribunal, né, um juiz ou até para um notário. Mas a maioria dos temas trazidos, esses que vocês comentaram, família, condomínios, a maioria desses temas, numa vez que é feito um acordo formal, se assim as pessoas desejarem, aquilo tem força executiva. Mas pela nossa experiência, o trabalho que a gente faz na mediação é um trabalho tão deles, tão das pessoas que estão em casa, que a gente tem essa experiência de que as pessoas cumprem. Independentemente de ficar preto no branco, assinado por todos. Eu acho que sim. E essa é a beleza da mediação, sabe? E se calhar poupa muitos espaços, às vezes muito desgastantes, nestes corredores da justiça dos tribunais. Claro, que também é muito lenta e que desgasta muitas pessoas. Às vezes as pessoas desistem a meio e não veem os seus problemas resolvidos. Daniele, muito obrigada, parabéns por este trabalho. Procurar um mediador em Eu que agradeço, eu em nome dos meus colegas do Gabinete Diálogo, a gente agradece muito essa possibilidade de fazer chegar em casa essa noção e esse conhecimento da mediação de conflitos. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós agora fazemos aqui o nosso